Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E na aula de hoje nós iremos continuar falando sobre os aspectos naturais do continente europeu. Semana passada a gente falou sobre o relevo e a hidrografia e hoje vamos falar sobre os climas e as formações vegetais da Europa. Vamos começar falando sobre o clima. Então, só relembrando o que é clima e a diferença de clima e tempo meteorológico, né? O clima, pessoal, é as condições permanentes da atmosfera. Então, o clima ele não muda de um dia para outro ou de uma hora para outra. É necessário muito tempo para se afirmar que houve uma mudança no clima. Já o tempo atmosférico é aquelas condições que mudam constantemente, né? Tá nuvoado, algumas horas depois começa a fazer sol, então essas mudanças constantes se refere ao tempo meteorológico. Então, pessoal, na Europa nós temos a ocorrência de alguns tipos de climas. Como vocês estão vendo aí no mapinha, esses são os climas que atuam na Europa. O semiárido, nessa parte branca, o Mediterrâneo, o temperado, frio polar e o frio de montanha. Então são 6 tipos de climas diferentes que atuam no continente europeu. A maior parte da Europa, pessoal, está localizada na zona temperada do norte. Então, por isso, nós temos uma quantidade de climas menor do que nos outros continentes, por ser também um continente pequeno e por estar localizado a maior parte na zona temperada do norte. Então, só lembrando que no mundo todo são 10 tipos diferentes de clima. Então, desses 10, a Europa tem 6. O clima que predomina na Europa, na maior parte do continente europeu, é o clima temperado. Mas também o clima frio, também ele é muito abrangente. Então, são os dois climas que predominam. O clima frio, localizado atuando na maior parte da Rússia, da parte europeia da Rússia e os países da Península Escandinava, e o clima temperado predominando na Europa Central. É importante também nós lembrarmos que a ocorrência de um tipo de clima em uma determinada região, ela está determinada pelos fatores, os fatores ou os elementos que influenciam os tipos de climas. Quais são os principais fatores que interferem na ocorrência dos climas? São basicamente o relevo, as correntes marítimas, a latitude, a maritimidade e a continentalidade. Então, esses são os principais fatores que interferem no clima. Então, vocês estão vendo aí essas setas vermelhas. Elas indicam o quê? Indicam as correntes quentes e as setas azuis indicam as correntes frias. O que são correntes marítimas? Vamos falar primeiro das correntes marítimas. Correntes marítimas são deslocamentos de água nos oceanos. As grandes porções de água se deslocam nos oceanos. Como isso acontece? A água das regiões mais quentes, ou seja, do meio do planeta, da próxima linha do Equador, a região mais quente por causa da luz do sol, ela tende a se deslocar para as regiões mais frias, ou seja, os polos, norte e sul. E a água que está nas regiões mais frias tende a se deslocar para as regiões mais quentes. Então, esse deslocamento é o que nós chamamos de correntes marítimas. E elas influenciam no clima. Então, uma corrente fria pode provocar em uma determinada região um clima desértico ou semiárido, porque nós sabemos que a água fria não evapora
e se não evapora, não forma as nuvens de chuva e naquela região não vai chover, ou vai chover muito pouco. O relevo também influencia, né? Nós sabemos que as cadeias de montanhas podem provocar climas mais frios por causa da altitude e também pode impedir a penetração de frentes frias ou nuvens de chuva em uma determinada região e formar os desertos. Então, o relevo, a maritimidade é a proximidade com o mar. Então, quanto mais próximo ao mar, há uma tendência do clima ser mais úmido. A continentalidade é a distanciamento do mar, ou seja, quanto mais distante, também a maior possibilidade do clima ser um pouco mais seco, né? Mas tem outros fatores que vão interferir também. Então, esses são os principais tipos de climas que atuam na Europa. Como eu já falei, o clima predominante é o temperado e também o clima frio. Mas nós temos outros 4 tipos de clima, como eu já falei aí, vocês estão vendo. Aqui embaixo ele vai especificar as características de cada tipo de clima. O clima polar. O clima polar é o clima mais frio de todos. Ele atua só no norte da Europa, onde está na cor roxa. Algumas pequenas partes do extremo norte da Europa. É o clima mais frio de todos, mais baixa temperatura. O clima frio é um pouco menos frio do que o clima polar. O temperado, ele é um clima intermediário, nem tão quente e nem tão frio, temperaturas amenas. No inverno um pouco mais frio e no verão um pouco mais quente. E o Mediterrâneo atua mais no sul da Europa, as temperaturas um pouco mais elevadas. E aqui está falando sobre cada tipo de clima, suas características, que eu não vou ler porque a gente vai perder muito tempo. Formações vegetais, né? Vegetação nativa da Europa. Quando a gente fala em formação vegetal, vegetação nativa, a gente está se referindo àquele tipo de vegetação original, aquilo que não foi plantado pelos seres humanos, então aquilo que já estava lá há muito, muito tempo. Então esses são os principais tipos de vegetação da Europa, né? A floresta boreal, na cor rosa, que ela se desenvolve exatamente em clima frio. Floresta boreal, ultimamente chamada de taiga, também é chamada de floresta de coníferas, porque predomina as coníferas, aquelas árvores na forma de cone. A floresta temperada, que é a maior parte da Europa, região central, na cor verde claro. As estepes e pradarias, na cor amarela. Vegetação mediterrânea, na cor vermelha, também ocorre em clima mediterrâneo. E vegetação de montanha, na cor roxa, né? Só se desenvolve no alto das montanhas. Como vocês estão vendo aí na cor roxa, no centro, os Alpes. E a tundra, né? Na cor rosa, a tundra, ela se desenvolve em clima polar, um tipo de vegetação que só se desenvolve em clima polar. Aqui embaixo vai especificar de cada tipo de vegetação. Aí vocês estão vendo a floresta temperada, que ela abrange a maior parte da Europa. E a floresta temperada, ela tem uma característica interessante. Dependendo da estação do ano, ela muda o seu aspecto. Então, quando está no inverno, ela deixa as folhas cair, fica praticamente só os galhos, muitas espécies de árvores. No outono, as folhas começam a ficar alaranjadas e as folhas começam a cair. No verão, brota as folhas novas, bem verdes, e na primavera é quando as flores começam a brotar. Então, a gente pode perceber qual estação está apenas observando a floresta temperada.
Aqui vocês estão vendo floresta boreal, que é também chamada de taiga, e é também chamada de floresta de coníferas. A característica principal, como eu já falei, é as espécies de coníferas que predomina esse tipo de vegetação, que são essas árvores na forma de cone, se desenvolvem em clima frio, né? Não em clima polar, clima frio. Tundra. A tundra, pessoal, é um tipo de vegetação que ela só se desenvolve em clima polar e ela só é vista durante o verão e a primavera. Durante o inverno é coberto por neve, não dá para perceber essa formação vegetal. Predominam os musgos e pequenos arbustos, então é uma vegetação bem baixinha. Não existe, praticamente não existe árvores na tundra. Aí vocês estão vendo que está coberto de neve. E aí seria durante o inverno. Na parte de baixo vocês estão vendo a mesma tundra, só que durante o verão. Então a gente só vê a vegetação durante o verão. Durante o inverno é coberto por neve. As estepes são um tipo de vegetação que é encontrado mais no leste, aliás, no sudeste da Europa, próximo ao Cáucaso, né, a cadeia de montanha Cáucaso. E a característica das estepes é exatamente isso aí que vocês estão vendo. É uma formação vegetal de gramínea, plantas rasteiras e em terrenos relativamente planos. Essa é a formação de estepes, as estepes. Vegetação mediterrânea, vocês estão vendo aí duas imagens, né? É uma vegetação que não chega a ser uma floresta, né? É encontrada mais no sul da Europa, né? Países como Grécia, Itália, Espanha, e esse é o aspecto característico da vegetação mediterrânea. Aí vocês estão vendo essa foto de baixo, as oliveiras, né? Que é uma planta típica da vegetação mediterrânea, de onde se faz o azeite de oliva. Vegetação de montanha, o próprio nome já está dizendo, é um tipo de vegetação que se desenvolve no topo das montanhas, é encontrado principalmente nos Alpes suíços e no Cáucaso. Então, pessoal, por hoje é só, né? Qualquer coisa estarei à disposição de vocês para responder, certo? Até mais, se Deus quiser.